Fala aí, turma do canal PSI Tranquilo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Saiu a atualização do Photoshop e com ela veio algumas novidades. Bora pro vídeo então conferir quais são. Atualizações gráficas. A tela de carregamento, quando você abre 2 cliques no Photoshop, vai carregar ali que está carregando pincéis, mostra o nome de toda a turma que desenvolveu o Photoshop. Agora está branca. Eu não me lembro de ter visto dessa forma. Apenas uma atualização gráfica. O logotipo do Photoshop, isso é muito importante e alterou. Uma coisa muito engraçada, né, curiosa, porque ainda a gente está na versão CC 2020. E essa CC 2020, se a gente for analisar friamente, ela vai ter 2 logotipos diferentes. Uma que saiu do mês de outubro de 2019 até a data de agora do mês de junho de 2020 e outra agora de junho de 2020 até talvez outubro de 2020, quando eles lançarem o CC 2021, né? Curioso. E o logotipo anterior, o atual, você está vendo na tela aqui agora. Qual que você prefere? Ó, o logotipo anterior, que tinha aquela bordinha colorida e o PS dentro, ou esse logotipo atual, que ela é mais minimalista ainda, que não tem nem a bordinha colorida. E não foi apenas o Photoshop que mudou, inclusive aqui ó, você pode ver na minha barra de tarefas, o ícone da Creative Cloud mudou. Os demais programas também mudaram. Veja que o Lightroom está igual o novo logo do Photoshop, obviamente com apenas o LR ali no logo, né? O Fresco, que é o programa de ilustração da Adobe, novo programa também, está com o mesmo tipo de logotipo. O que nos leva a entender é que a Adobe está colocando, por exemplo, todos os programas de edição de imagem ela vai fazer num modelo de logo. Todos os programas de edição de vídeo ela fará em outro modelo. Porque veja aqui, ó, Premiere e After Effects, eles eram próximos nas cores, mas não iguais, e agora estão iguais. Mesma coisa com o Lightroom e o Photoshop. E eu vou até deixar uma enquetezinha, se tiver como, vou deixar uma enquete nesse íconezinho aqui, no izinho que aparece em cima do nosso vídeo, para você votar se prefere a anterior ou a atual. E veja, ó, no modelo claro fica dessa forma, mas minha aplicação é de fundo escuro. Veja como que a anterior se comportava muito melhor do que a atual nesse caso aqui. Enfim, vou deixar o questionamento em aberto. Você vota e deixa a sua opinião aí no qual logo você prefere. E só mais uma coisinha gráfica que eu notei já assim que eu abri o programa, quando a gente vai criar um novo documento, esses iconezinhos aqui ó, de modelo de novo documento pronto, por exemplo web, tá lá tipo um navegadorzinho de ícone, impressão, é tipo uma folha impressa mesmo, né, foto, tá lá uma imagem diferente, esses ícones também eram diferentes das versões anteriores, apenas uma atualização gráfica também e que eu curti. Tivemos um aprimoramento no modo de seleção e recorte do Photoshop. Foi implementado recentemente essa função, por exemplo, tenho 3 imagens aqui, vou fazer 3 testes rápidos, que o Photoshop detecta automaticamente onde que está o assunto principal da sua imagem, seja ele um personagem, um objeto, enfim, e faz esse recorte aplicando uma máscara de camada de maneira automática. Vamos ver como que ele está se comportando. Segundo a própria Adobe, foi aprimorado esse recurso nessa nova atualização. E se você estiver escutando um latido aí de fundo, desconsidere por favor. Minha cadelinha fica aqui do lado, cadelinha, modo de dizer, uma baita de uma cachorrona, fica aqui do lado, fica latindo e não tem como a gente tirar isso na edição, infelizmente. Para aplicar muito fácil, você vem no menu selecionar assunto, automaticamente o Photoshop vai fazer essa seleção e você aplica uma máscara de camada. Pronto, o recorte está feito. Veja que ainda não é 100%, porque sempre esses negócios, recursos automáticos, nunca vão alcançar a absoluta perfeição. Porém, adianta e muito em vários aspectos, em várias regiões. E daí, posteriormente, basta você colocar ali um fundo e através da máscara de camada ir corrigindo esses detalhes. Vamos tentar aqui em outras cenas para verificar também, ó, muito difícil esse recorte do cabelo aqui. Selecionar assunto. Lembrando novamente que esse recurso já existia anteriormente no Photoshop, porém agora foi aprimorado. Colocando a máscara de camada, ó, nessas regiões do cabelo, tá bom, tá legal o recorte, porque realmente é muito difícil, porém aqui eu ainda vejo que tem detalhes que você pode corrigir posteriormente. Vamos colocar aqui só uma cor sólida para verificar melhor como é que ficou o recorte aqui. Ó, nesse caso aqui, nessa lateral tá bom, porém aqui exige ainda alguns esforços extras da nossa parte. Mesma situação nesse caso aqui, ó. Digamos 80% do serviço está feito pelo programa, o restante é contigo, meu amigo. Outro tópico bem interessante, quando você abre, por exemplo, um arquivo PSD e você não tem aquelas fontes instaladas no seu Photoshop,
A princípio, abria uma mensagem, uma tela de aviso ali para você procurar e mostrava qual fonte que estava faltando naquele arquivo PSD. Porém, agora o Photoshop tem um sistema automático que a própria Adobe Fonte faz a procura e instala automaticamente para você somente clicar e atualizar os textos que não tinham, as fontes que não tinham naquele arquivo. Quer ver? Vamos até tentar um negócio aqui ao vivo. Vamos ver se funciona essa técnica. Olha, então abrindo um flyer aqui, um PSD, vamos ver quais fontes que tem aqui. Ó, a própria Creative Cloud detectou novas fontes e ativou de maneira instantânea, que eu não tinha anteriormente instalado aqui no meu computador, para que eu possa agora utilizar esse flyer de maneira completa, né? Ó, a PT Serif era a fonte que eu não tinha e a Creative Cloud rapidamente detectou e instalou. Vamos ver aqui, ó, até vir em fontes ativas. Ó, a PT Serif, essas duas fontes que ela acabou de instalar automaticamente para mim. Legal, né? Totalmente editável, show de bola. Se você quiser também desabilitar futuramente, caso você não for utilizar, basta vir no seu aplicativo da Creative Cloud e desativar a família de fontes. E ainda dentro do tema fontes, agora você consegue identificar também fontes idênticas ou próximas a uma imagem que você tenha visto pela internet e queira utilizar algo semelhante. Por exemplo, joguei aqui a fonte do Google. Obviamente que o logotipo do Google é uma fonte personalizada própria da marca. Porém, existem fontes, acredito eu, que existem fontes parecidas a ela. E como que você pode procurar agora no Photoshop? Seleciona aí qualquer ferramenta de seleção, por exemplo, ferramenta letreiro retangular. Seleciona ela aqui. E agora você vem em texto, localizar fonte semelhante. O Photoshop vai fazer uma pesquisa dentro do seu banco de fontes, da Adobe Fontes, e vai fazer uma listagem de fontes semelhantes àquela que você colocou para procurar. Eu já tinha encontrado uma fonte aqui para o Google, que eu já instalei de maneira off para testar esse recurso e ver se estava funcionando. Vou até cancelar porque eu já instalei no meu Photoshop. Vim aqui no texto, eu só cliquei ali e instalei, mas a gente já faz. Ó, foi essa aqui, ó, Poirite One. Ó, bem parecido, incrivelmente parecido. Criando uma nova camada, digitar aqui, ó, Google. Ela sai um pouquinho mais fina, mas até ó, o caimento do E e tal, dá para se passar tranquilamente pela fonte do Google. Ah, a fonte do Google é mais redondinha, o G e tal, mas a base é muito legal. Vamos procurar uma outra fonte e instalar aqui para ver se funciona em tempo real também. Por exemplo, a imagem da Coca-Cola que eu deixei separado. Vamos ver se a gente encontra uma fonte tão desenhada e próxima a isso daqui. Então, novamente, vou pegar aqui uma ferramenta de seleção. Selecionando aqui a parte do texto, menu principal, texto, localizar fonte semelhante. Olha lá, já mandou algumas parecidas. Vamos tentar essa Cornet Store aqui e dar um OK. Acredito eu que já está instalado. Ó, Ctrl D para tirar a seleção, criar uma nova camada, clicar e digitar. Estranho, turma, ó, não instalou. Vamos ver, tentar novamente. Texto, localizar fonte semelhante. Ah, pô, não é só dar um clique aqui e dar um OK. É você dar 2 cliques nela que ele vai fazer a instalação. Pô, aí foi um erro meu. Tentar também aqui o modo regular dela e agora sim dar um OK. Pronto, problema resolvido. Ctrl D para tirar a seleção, clico e digito agora. Ah, inclusive já está com ela selecionada. Não é idêntica, mas é válida, visto que também é uma fonte de uma marca, não é uma fonte que já existia e a marca se apropriou dela para criar a sua identidade. Então, também interessante, também foi uma procura rápida, né, do próprio Photoshop. Existem outros recursos, outros mecanismos aí de sites que você encontra, MyFonts e tal, que faz essa pesquisa através de imagens, mas ter dentro do Photoshop um recurso tão eficiente e rápido para fazer a instalação de fontes é muito útil. Curti pra caramba essa novidade. Agora a gente também pode rotacionar padrões no Photoshop. Isso daqui a gente não tinha a opção de fazer nessa rotação. Bom, qualquer imagem aqui eu vou abrir só para inserir, por exemplo, um ajuste de padrão. Ó, agora qualquer padrão que você tiver selecionado tem essa opção de ângulo. Então você pode ajustar o ângulo dele também. Vamos ver, selecionar esses padrões aqui do Photoshop que já vem de
de fábrica, digamos assim, da própria Adobe, né? Consegue rotacionar. Enfim, são complementos que você consegue fazer ajustes. Por exemplo, se tem um padrão de linha vertical, você quer deixar ela horizontal, não precisa instalar outro padrão horizontal, instalar ou criar outro padrão para mudar a orientação dela. Basta utilizar o mesmo com um ângulo diferente, ali você consegue ter maior variação durante a sua edição. Apenas um ajustezinho, mas que faz toda a diferença. E ele está ali aplicável para você tanto do preenchimento de padrão vindo através do ajuste, até mesmo dentro da janela do estilo de camada. Por exemplo, vem lá sobreposição de padrão, tem lá também a opçãozinha de ângulo para você rotacioná-lo. Por último e não menos importante, uma mudança drástica no filtro do Câmera Raw do Photoshop. Deixa eu pegar outra imagem, pode ser essa daqui, vou só tirar esses ajustes que a gente fez anteriormente, remover essa máscara e vou abrir o filtro do Câmera Raw. Então, filtro do Câmera Raw ou Shift Ctrl A. Já de cara você vê muita mudança. A gente não tem mais aquelas opções aqui de cima, como você pode ver, eu também cliquei aqui nessa opçãozinha para a gente maximizar na nossa tela. O perfil aqui de cima também, um menuzinho de cima também não tem mais e estão todas as opções listadas em subcategorias de maneira vertical. Isso daqui lembra muito o Lightroom e fica muito mais fácil de você executar a sua edição. Só que aqui ó, dentro abriu o básico, tá bem familiar. Tem lá temperatura, colorir, exposição, enfim, todos aqueles ajustes que você já estava acostumado a mexer. Vamos fazer qualquer correção aqui rápida, por exemplo, ó, diminuindo o realce, aumentando aqui as sombras, um pouquinho da vibração também. E eu vou voltar aqui, ó, vou retrair o perfil básico. Veja que agora eu tenho um olhinho, ó, que eu clicando sobre ele, segurando, eu posso ver como que era o antes e o depois. Ficou mais fácil de você ter essa visualização também do antes e depois. E caso você queira redefinir completamente todas as alterações que você fez dentro daquela pasta, você pressiona Alt e clica aqui ó, em redefinir básico, vai voltar tudo como era antes. Aqui, ó, se eu não me engano, no misturador de cores também teve uma mudança muito legal. Que aqui ó, tem o HSL, né, que é o tradicional matiz, saturação e luminescência, que é separado por módulos ali, e agora o cor também, que a gente já tinha lá do Lightroom, que fica até mais fácil de trabalhar com essa formatação aqui. Enfim, essas aulas serão atualizadas lá no curso de Photoshop para fotógrafos, onde a gente utiliza muito o filtro do Câmera Raw. Então você que já é aluno do curso Photoshop para fotógrafos, fique tranquilo que a gente vai explanar melhor, com mais calma, essa nova tela e mostrando também as novas funções do filtro do Câmera Raw. E se você não é aluno, faça parte, lojaphotoshop.com.br, tem muito conteúdo maneiro para você que é fotógrafo, amante de fotografia e quer turbinar as suas fotos com uma edição profissional. Então, de maneira rápida, explanando rapidamente, essas são as 6 principais alterações, mudanças, implementações que tiveram nessa atualização de junho de 2020. Curtiu alguma delas? Me conta aí, principalmente em relação ao logotipo, se curtiu essa alteração ou preferia como era antes. Deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui que falou foi o Alex Pavilac e até as próximas aulas do canal PC, também dos cursos da loja Photoshop, das aulas também do Clube do Photoshop, que é o nosso novo serviço de assinatura. A gente tem conteúdo exclusivo de Photoshop toda semana por lá, pra gente continuar evoluindo juntos. Valeu, até a próxima!